Sabe, toda cena de acidente conta uma história. Uma história que não está visível a olho nu. É sobre forças, sobre lesões que estão escondidas. E aprender a ler essa história, usando o que a gente chama de biomecânica do trauma, pode ser o que vai definir se alguém vive ou morre. Então, bora decifrar essa história juntos. Olha só para essa cena. Cada pedacinho de vidro, cada parte do carro que está amassada, tudo isso são peças de um quebra-cabeça gigante. E quando a gente junta essas peças, elas contam uma história. A história da energia que foi liberada ali. E o mais importante de tudo, elas nos dizem para onde essa energia foi, que é claro, para dentro do corpo de quem estava ali. Ok, mas antes da gente sair por aí bancando o detetive na cena, a gente precisa entender o principal suspeito, né? O trauma em si. Afinal, o que é isso exatamente? Imagine o corpo humano como se fosse uma construção, uma estrutura. O trauma, então, é o que acontece quando alguma força de fora, tipo o impacto de uma batida, vem e, pá, cria uma rachadura nessa estrutura. Pode ser no osso, na pele, num órgão lá dentro, não importa. É basicamente a interrupção do que é normal por causa de uma agressão que veio de fora para dentro. E olha, aqui tem um ponto que é fundamental entender. Um caso de trauma é uma coisa. Um caso clínico, tipo um infarto, é outra, completamente diferente. Pensa bem. Um é causado por uma força externa, uma batida. O outro é uma falha interna do corpo. E essa diferença, gente, ela muda tudo na hora de socorrer. E é exatamente aí que a biomecânica entra em jogo. É a ciência que ajuda a gente a prever as lesões, porque a gente passa a entender as forças por trás do acidente. Resumindo, é física pura, mas aplicada ali, no calor do momento, na linha de frente. Calma, calma, ninguém vai precisar fazer prova de física aqui, tá? Mas esses princípios são a chave de tudo. Pensa assim, num acidente de carro, o veículo para de uma vez, certo? Só que o corpo de quem está dentro continua indo para frente, por inércia, até que alguma coisa pare ele. E o que é essa coisa? O volante, o painel, o para-brisa. É essa transferência de energia super brutal que causa lesão. Então, no fim das contas, tudo se resume a uma coisa: a resistência dos nossos tecidos. O nosso fêmur, por exemplo, ele aguenta um tranco, mas só até certo ponto. Se a força do impacto for maior do que ele aguenta, ele quebra. Simples assim. Essa linha fininha entre o que o nosso corpo suporta e a força que o destrói, é aí, bem aí, que o trauma acontece. Beleza. Já vimos a teoria, mas e na prática? Como é que a gente aplica tudo isso no mundo real, no meio daquela confusão que é uma emergência? Vamos imaginar a cena. A gente chega no local. Tem um homem no chão, do lado de uma escada e um monte de tinta derramada por todo lado. A história parece óbvia, né? Ah, um pintor caiu da escada. Mas a pergunta que realmente importa, a pergunta de ouro, não é o que aconteceu. É como essa queda afetou o corpo dele. Lembra daquela conversa sobre física? Pois é, a energia da queda não some no ar. Ela foi transferida para algum lugar, para o corpo dele. E a nossa missão como investigadores da cena é descobrir exatamente para onde foi essa energia. Por exemplo, se ele caiu em pé, a gente já tem que pensar na tal Síndrome de Dom João. O nome é até curioso, mas o que acontece é muito sério. O impacto todo vai para os calcanhares e sobe pelo corpo como uma onda de choque, quebrando tudo em cascata, pernas, pelve. Agora, se ele tentou amortecer a queda com as mãos, aí os braços que levaram a pior. Com tantas possibilidades de impacto, a chance dele ser um politraumatizado é enorme. Ou seja, alguém com várias lesões graves, tudo ao mesmo tempo, que precisam de atenção para ontem. Ok, vamos mudar de cenário. Agora uma situação super comum e perigosíssima. Uma batida lateral, aquela famosa batida em T. Só de olhar para a porta do carro, toda amassada, a gente já sabe que a energia ali foi violenta. Então a força aqui veio de lado, certo? Como será que isso afeta o corpo de quem estava sentado bem ali, do lado do impacto? Que tipo de movimento a cabeça e o tronco da pessoa fizeram? A gente pode esperar o clássico efeito chicote, só que lateral, que é uma coisa que pode ser assim devastadora para a coluna cervical. Trauma na cabeça por bater na janela? É quase certo que aconteceu. E óbvio, tem todas as lesões diretas no braço, nas costelas, na bacia, tudo do lado que tomou a pancada. Mas sabe, às vezes a pista mais importante de todas é aquela mais sutil, aquela que muita gente acaba deixando passar. E essa pista pode esconder um perigo mortal. Olhe com muito atenção para o para-brisa do carro. Ali tem um segredo. E esse segredo pode salvar uma vida. Uma vida que a gente nem sabia que estava correndo perigo. Sabe aquela fratura no para-brisa que parece uma teia de aranha, que o pessoal chama de olho de boi?
Então, aquilo ali é muito mais do que só vidro quebrado. O jeito que o vidro se deforma, se ele está estufado para dentro ou para fora, isso nos conta exatamente o que aconteceu. E é aqui que está a pegadinha, a armadilha que pode enganar até o socorrista mais experiente. Se o vidro estiver estufado para fora, isso significa que alguém lá de dentro bateu com tanta força que pode ter sido jogado para fora do carro. Essa pessoa pode estar a metros de distância, caída numa vala, debaixo do próprio veículo, fora da nossa vista. Ignorar esse detalhe é correr o risco de deixar uma vítima para trás. Simples assim. Então, vamos organizar tudo isso. Vamos criar uma espécie de checklist mental, sabe? Coisas que aprimoram nossa capacidade de ler a cena de forma rápida e eficiente. E como isso funciona na prática? É um checklist que tem que rodar na cabeça em segundos. Primeiro, qual a idade da vítima? Uma pessoa mais velha tem ossos mais frágeis. Segundo, o ambiente. Tem algum barranco perto? Uma vala? Pode ter alguém ejetado ali. Terceiro, o agente causador. Um capacete rachado, por exemplo, está gritando lesão na cabeça. Quarto, tem algum desvio anatômico? Um braço torto, uma perna numa posição estranha? E claro, o quinto ponto, se a vítima estiver consciente, o que ela mesma diz. Onde dói, a queixa dela é uma pista valiosíssima. E essa ideia, gente, é o coração de tudo que a gente conversou aqui. Cada pedacinho de informação que se coleta na cena ajuda a montar o quebra-cabeça do que realmente aconteceu com o corpo daquela pessoa. E isso permite um tratamento muito mais rápido, muito mais preciso. A cena do acidente sempre tem mais a dizer. A verdadeira pergunta que fica é: será que a gente está preparado para ouvir? Porque, no fim das contas, ali na linha de frente, saber ouvir os sussurros silenciosos de uma cena de trauma é isso que salva vidas.